Boas pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e eu acabei de partilhar um comparativo acerca da Beelink GT1 Ultimate e Beelink GT1. Eu vou colocar os links alguns por aqui para que vocês possam ver no caso de terem perdido. Beelink GT1 com 2 GB de RAM e GT1 Ultimate com 3 GB de RAM, que vai ser o tópico deste vídeo. Qual a quantidade de RAM necessária para ter uma experiência aceitável, sem ter que sacrificar a forma como eu utilizo estas máquinas e não, por outro lado, não gastando mais do que necessário para ter essa mesma experiência aceitável. Tenho também aqui o Elefone S3 para dar-vos aqui um exemplo daqui a alguns momentos em termos de RAM em si. Dito isto, meus amigos, vamos diretamente para o vídeo. Espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. Este vídeo é patrocinado por forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Ora, estamos então de volta e antes de avançarmos para o tópico do vídeo, deixa-me partilhar aqui convosco que eu utilizo máquinas deste género quase desde que me lembro. Máquinas essas que na altura muito mais caras que estas, com firmwares e softwares fechados, mas que eram media players e que davam para nós utilizarmos ainda com ligações VGA e por aí fora. Depois então a primeira máquina a sério que eu passei a ter foi uma Extremer em 2010, 2011, por aí fora, com uma base de Linux com 256 megas de RAM, que é o tópico deste vídeo. Depois, mais tarde, em 2012, 2013, se não me engano, a Minix X5 Mini, que foi a minha primeira Android TV Box, e depois a partir daí, que foi, essa na altura tinha 1 GB de RAM, e a partir daí as coisas foram exponencialmente, ou gradualmente, como vocês quiserem acharem mais correto, crescendo, e hoje estamos então num patamar muito mais elevado do que estávamos há uns anos atrás, mas em tudo, e ainda bem que é assim. Meus amigos, isto para chegar ao ponto que, na altura, com 1 GB de RAM, isto em 2012, por aí fora, 1 GB de RAM era mais ou menos o suficiente para as aplicações que nós utilizávamos. Mais do que isso, era difícil encontrar naquela altura e era muito caro. Hoje em dia, estamos a trabalhar com 2 GB de RAM. Começam a aparecer máquinas com 3 GB de RAM e algumas com 4 GB de RAM, como eu tenho ali, e uma das questões que tem sido feita no passado e agora acredito que ainda vá ser feita mais vezes é qual é a quantidade de RAM indicada. E aqui, meus amigos, para aqueles que não quiserem ver o resto do vídeo, é 2 GB de RAM, aquilo que eu acredito ser o sweet spot em termos de a nossa utilização numa Android TV Box, uma máquina destas, e o preço que pagamos por uma máquina para utilizarmos no nosso dia-a-dia, em termos de media player, em termos de jogos, etc. Quando eu digo 2 GB de RAM, o meu raciocínio é muito simples. Quando falamos de uma máquina de 1 GB de RAM, aquilo que eu aconselho é, se alguém quiser uma máquina com 1 GB de RAM baratinha, 20 e qualquer coisa euros, e que não se importe, ou que seja o propósito mesmo dessa máquina, estar sossegadinha com uma aplicação ou duas, imaginem o Kodi aberto e que à noite a pessoa chega ao quarto e carrega no Kodi e começa a ver um filme ou uma série, seja aquilo que for, então 1 GB de RAM é perfeitamente aceitável. No entanto, para aqueles que queiram passar de uma aplicação para outra, imaginem Kodi para Netflix e Netflix para YouTube, 1 GB de RAM começa a ficar muito apertado. Eu só aconselho o GB de RAM mesmo para aquelas pessoas que querem uma box para ficar sossegadinha ali, ou com YouTube, ou com Netflix, ou com o Kodi, ou com outra aplicação qualquer, mas uma aplicação apenas, porque os processos que estão a decorrer no interior da máquina, no background, digamos assim, da máquina, vão absorver quase a RAM toda, neste caso, e vamos ficar com 100 a 300 megas livres para uma aplicação ou duas. E a partir daí começamos a sentir uma máquina mais lenta, digamos assim. Portanto, quando eu digo 2 GB de RAM, isso desaparece, ou seja, com 2 GB de RAM temos ali se calhar 600 megas utilizados pelos processos todos envolventes da máquina e depois cada aplicação a utilizar ali 100 ou 200 megas, no máximo 100 ou 200 megas, que nos dá liberdade total para ter ali 6 ou 7 aplicações e fazermos um multitasking com uma performance espetacular. Se vocês forem daquele tipo de pessoa que utilizam 10, 15 ou 20 aplicações em simultâneo no background, numa box, que eu até hoje não conheci ninguém que fizesse isso numa box, conheço quem faça nos telefones. E aqui eu consigo perceber, e agora vamos partir aqui um bocadinho o tópico, eu consigo perceber que algumas máquinas comecem a utilizar 4 GB de RAM e 6 GB de RAM em alguns telefones. Não é só marketing, é também, e agora desculpem aqui a crítica, é também alguma falta de alimar o software e o firmware das máquinas, porque
fazendo aqui uma pausazinha, meus amigos, procurem para a net, existem máquinas com 2 GB de RAM, estamos a falar de telefones agora neste momento, 2 GB de RAM a ter uma performance superior a máquinas com 6 GB de RAM. E aqui a única explicação plausível é firmware e software, não está bem integrado nas máquinas de 6 GB de RAM. Ponto final, não há outra explicação. Isto é 1 mais 1 são 2, quase sempre. Meus amigos, e depois vemos máquinas com 1 GB de RAM e 2 GB de RAM com uma performance incrível, multitasking, com uma série de aplicações no background, em que o software está completamente integrado no hardware e as coisas funcionam. No entanto, eu aqui dou a mão à palmatória e digo assim, ok, um telefone eu consigo facilmente ter aqui 12 ou 10 aplicações abertas e ir fazendo scroll, ou seja, é um tipo de dispositivo que a gente faz um multitasking muito mais agressivo do que no Android TV Box. Portanto, eu percebo, os 4 GB de RAM, pelo menos neste momento, os 4 GB de RAM eu consigo perceber. Os 6 ainda tenho alguma dificuldade, mas os 4 GB de RAM eu consigo perceber facilmente no telefone. No que diz respeito às boxes, e acho que este foi o melhor exemplo que eu consegui dar, no que diz respeito às boxes, meus amigos, quando vocês estiverem a fazer as vossas contas para comprar uma máquina, eu digo sinceramente, querem uma boa performance e com um preço aceitável, digamos assim, as máquinas com 2 GB de RAM são o ideal. Querem uma máquina secundária ou terciária para colocar na casa de banho, em que só vai ter uma aplicação aberta, que é o Kodi, Netflix ou YouTube ou por aí fora, então 1 GB de RAM vai chegar. Para aqueles um bocadinho mais brutos em termos de utilização, ainda levem mal este termo, então aí sim justifica-se talvez ir para os 3 ou para os 4, a pensar, é claro, que vão utilizar a máquina com um multitasking mais eficaz e mais bruto. E aqui estou-me a lembrar do exemplo para aqueles que querem utilizar, por exemplo, o Remix OS, que é uma versão de Android, e já fiz um vídeo sobre isso, uma versão de Android para utilizarmos em desktop, em que a gente consegue utilizar multitasking, aí sim já começa a fazer sentido máquinas com 4 GB de RAM. Mas para consumo multimédia, meus amigos, 2 GB de RAM é o sweet spot. No entanto, deixem a vossa opinião, aqueles que tiverem uma opinião, principalmente aqueles que tiverem uma opinião diferente da minha, que tenham uma utilização diferente da minha, não tenham problemas em deixar aí nos comentários em baixo. Roberto, eu acho que a minha opinião é assim, é assado. E é claro, aqueles que tiverem uma opinião parecida ou similar e que tenham alguma experiência já com estas máquinas, e para aqueles que não têm experiência nenhuma, é claro, e têm, porque este é o objetivo do vídeo, tenham dúvidas, deixem também. E Roberto, não percebi muito bem, não sei o quê, tu falas em números, tu falas assim, falas rápido, és algarvio, tens uma porrada de coisas que não ajudam a partilhar a mensagem deste lado, portanto, não tenham problemas, meus amigos, quer sejam aqueles que andam à procura de boxes, aqueles que já têm boxes e aqueles que estão aqui só mesmo por carolice e partilhar estas experiências do dia-a-dia, deixem lá em baixo nos comentários e a gente acaba por se ajudar uns aos outros. Meus amigos, vamos concluir o vídeo para ele não ficar assim muito maçudo. Como sempre, o meu nome é Roberto Jorge, espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, não. Se gostaram, deixem o thumbs up. Se não gostarem, deixem o thumbs down. É mesmo assim, é por isso que ele está lá. Mais uma vez, meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo no próximo.